Capítulo 29. O Imperador. Eles estão no ônibus e aí vai passando o Imperador. O Imperador fazia medicina. E aí é de novo uma viagem igual a dos vermes, tá? Ele dá uma viajada. Tipo, isso aconteceu de verdade por causa do Imperador, mas logo ele vai viajar. O que acontece? O Imperador para e passa, e quando o Imperador passa, todo mundo tem que parar. Então o ônibus para e todo mundo desce. E daí que ele fica pensando em pedir pro Imperador e falar com a mãe dele. Porque se o Imperador dissesse pra mãe dele que o Bentinho não precisa ser padre, ele não ia precisar ser padre. E daí ele já imagina o Imperador chegando na casa deles e falando como é que ia ser e pedindo pra Dona Glória não deixar ele ir. E tudo muito lindo e é uma viagem, porque não acontece. No capítulo 30, o Santíssimo. O que acontece? Vai sair uma procissão da igreja. Daí o que acontece? É como uma pessoa tá moribunda, vai morrer, o padre vai lá dar as graças nas pessoas, tipo, abençoar a alma da pessoa. E aí o santo sai da igreja. Tipo, sai uma procissão segurando tochas, levando um santo grandão até a casa da pessoa. E aí o padre entra, faz o que tem que fazer e depois vai embora, todo mundo volta com o santo e as tochas. José Dias diz, não, nós vamos lá. E aí eles descem do ônibus e vão até a igreja para ajudar na procissão. E aí tem uma tora para carregar o... Como é que é o nome da tora? Uma das varas do palio, que tipo... As pessoas carregam as varetas assim e o santo fica em cima. E daí que o José Dias pede uma. E aí depois o Pádua pede uma. E só tem uma. E aí eles meio que discutem. Na real, o Pádua pede primeiro, só que o José Dias chegou antes no lugar. Aí eles passam pro José Dias. E aí o padre que tá ali, ele diz que ele pode ver com as outras pessoas se ele se importa de liberar mais uma. E aí o José Dias fica tipo, não, se liberar mais uma ele é do Bentinho, porque ele vai ser seminarista. Seminarista que vai pro seminário pra virar padre. Vai o Bentinho e o Pádua segurando a madeira pra levar o santo. E o Pádua vai levando uma das tochas. E parece que é o seminário não. O emprego aquele que ele perdeu tudo de novo. E ele fica bem triste, porque ele já tinha carregado a madeira de novo e agora ele voltou para as tochas. Daí, eles chegaram lá no lugar, a pessoa tava quase morrendo, e aí foi horrível. O Bentinho não queria estar lá, não queria estar segurando o santo, mas era o que tinha. Capítulo 32. Olhos de ressaca. Isso é importante, isso cai em quase todas as provas que cai esse livro. É uma questão comum de cair. Que as pessoas dizem que ela tem olhos de ressaca. Eu vou ler essa parte porque é meio difícil de explicar sem ler. Primeiro, o José Dias sempre diz que é olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Como se ela fosse, tipo, oblíqua e dissimulada mesmo. É gente que tira proveito dos outros, essas coisas. E ele fala disso dela e ela é assim mesmo, mas, né. Olhos de ressaca. É como... Tá, não vou ler, desistir porque é muito grande. É como... A ressaca é quando o mar vai e volta, tipo a maré, né? Os olhos de ressaca quer dizer que eles puxam a pessoa pra dentro. E é isso, basicamente. Nesse capítulo, fala das curiosidades da Capitu. E ele chega na casa dela pra falar com ela e a mãe dela diz que ela tá penteando o cabelo. E ele vai lá. Ela já pergunta se o José Dias já fez alguma coisa. Ele diz que não, mas que ele vai fazer. Aí ele fala dos olhos dela. E que pra não ser arrastado pelos olhos dela, às vezes porque o olhar dela prende as pessoas. Ele, tipo... Ele é meio hipnótico. Pra não ficar preso, ele meio que se prendia nas outras partes. Tipo, na orelha, no nariz, na boca. Ele não ficava olhando muito nos olhos dela muito tempo. Mas logo ele voltava porque ele era viciado no olho da menina. Porque era um olho bem bonito, porque ele achava. Aí ele se oferece pra... Na real, não se oferece. Ele quer tentar porque ele acha que vai ser divertido. Ele tentar fazer a trança do cabelo dela, que ela sempre usava 2 tranças e amarrava as 2 pontas, que era a moda na época.
Ele pede pra fazer. E aí ela fica tipo, ok. E aí ele penteia o cabelo dela. Ele fica todo mitológico, ele faz, enquanto se ele tá só pensando, ele faz comparação com uma ninfa, que era linda e não sei o que. Aí ela pergunta se tá bom. E daí ele diz pra ela olhar no espelho, em vez de olhar no espelho, ela tipo joga a cabeça assim pra trás. Fiz igual. Ela fica jogando a cabeça. E eles ficam se olhando. E aí ele manda ela levantar, porque tipo, a menina tá de cabeça pra baixo ali. E aí ela não levanta. E aí ele chega perto dela e eles se beijam. No capítulo 34, Dona Fortunata entra no quarto e acontece a mesma coisa que aconteceu com o muro. Ela fica... Ela já tava abanando a cabeça e rindo quando a mãe dela entrou. E dizendo e falando... Ah, olha, ele não sabe pentear meu cabelo, ele foi tentar a hora que ele fez. E a mãe dele fica tipo, o que que tem? Tá bonito. E ela destrança o cabelo e faz de novo. E aí ele vai embora. Quando ele vai embora, é porque a mãe da Capitu chegou pra avisar que a mãe do Bentinho tava chamando ele, porque o padre Cabral, que é quem dá aula pra ele, tava esperando, ele já tava atrasado. E aí ele vai pra casa já pensando, tipo, sou um homem agora. Ele foi pro quarto dele, meio que sentou assim e ficou meio refletindo por um tempo. Pegou os livros dele e foi ver a lição. Aí ele pensou em mentir, dizer que ele tava doente, não queria fazer, mas ele foi mesmo assim. Quando ele chegou lá, ninguém brigou com ele porque as pessoas estavam muito empolgadas. Porque o padre Cabral, ele foi promovido na igreja. Ele virou um protonotário apostólico. Isso é um título da igreja. Aí ele tava muito feliz. E aí as pessoas ficavam tipo, nossa, Bentinho, tu vai poder ser um protonotário apostólico também. E ele não queria ser. Aí diziam que aí o padre Cabral tava muito orgulhoso de si mesmo. Aí eles ficaram falando disso um tempão. Estavam falando das honras que era, se isso obrigava ele a Roma, não obriga. Aí eles ficam conversando um tempão, não vou repetir a conversa toda, que não é importante. Eles só ficam falando de como é legal ser um pronototário apostólico. E daí que o Bentinho entende como é que o José Dias age, porque ele já fica tipo, porque o padre Cabral, que agora é pronototário apostólico Cabral, diz pro Bentinho que ele pode ter um pouquinho de férias, ele vai ter uma folga dos estudos, ele não vai ter aula hoje, vai ter umas férias pequenas. E todo mundo fica tipo, férias. E aí o José Dias fica tipo, não comemora, tu vai precisar do latim, mesmo que tu não venha ser padre. E aí ele já planta a ideia assim nas pessoas, deixa no ar assim. E aí todo mundo fica tipo, ele vai ser padre sim, vai ser um padre muito bonito, vai ser um pronototário apostólico também. Todo mundo gostou da ideia do pronototário apostólico. E agora que eu aprendi a falar, eu gostei também. A 36 capítulo 36, Ideias sem pernas, ideias sem braços. Ele foi embora dizendo que ia brincar. E foi pensando que ele tinha beijado a Capitu. Que é só nisso que ele pensava agora. Aí ele dizia que a ideia é sem pernas, porque o que acontece? Quando ele pensava nela, ele não conseguia mais andar. Mais tarde, quando ele já tá falando com ela que ele queria abraçar ela, puxar ela e beijar ela, a ideia não tinha braço, porque ele não conseguia mexer o braço, ele ficou nervoso. Só que agora, a Capitu tava meio retraída, meio... não te quero. Aí ela disse que perguntou se ele estava esperando muito tempo, aí ele contou o que aconteceu do pronototário apostólico, que aí ela fala que vai falar pro pai dela ir lá cumprimentar o padre, e que ele vai cumprimentar também. Aí o Bentinho meio que puxa ela pra perto, ela meio que se afasta assim, ela não beija ele meio que puxa ela de novo, e aí eles escutam o pai dela chegando. E aí quando o pai dela tá quase botando a mão na porta, ela beija ele e vira. E ele fica tipo, quê? E aí o pai dela chegou. Aí quando o pai dela entra, ela acha como se nem tivesse escutado ele chegando. Ela fica tipo, que susto, meu Deus. E aí ela já conta pro pai dela o que o Bentinho tava contando pra ela, que o padre agora não é mais padre, é um pronototário apostólico. Já consigo até falar isso sem ler. E já sai tipo, mamãe, papai chegou, jantar, não sei o quê.
e a Segura embora.